Central 3. É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 222, que vem nesta tarde de sexta-feira ao fim de mais uma semana de competições europeias, uma das últimas que a gente vai ter, só tem mais 3 até o fim da temporada. A gente vai chegar agora nas semifinais e depois tem a grande decisão da Champions League, as decisões da Conference League, da Liga Europa também. Foi uma semana em que a gente teve uma comprovação, acho, na minha opinião, de que o Bayern de Munique é o melhor time da Europa no momento, principal favorito ao título da Champions League, né? Porque outros candidatos, como por exemplo o Barcelona, ficaram pelo meio do caminho. O Arsenal teve suas dificuldades contra o Sporting, mais do que se esperava. A gente vai falar sobre isso também. O PSG está próximo, não teve tanto trabalho assim contra o Liverpool, mas chega também nas semifinais, que inclusive vão ser entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, como outro dos candidatos, né? No outro lado, o Arsenal vai enfrentar um Atlético de Madrid, que está bem diferente e que, mais uma vez, conseguiu eliminar o Barcelona do Hansi Flick numa eliminatória, como havia acontecido na Copa do Rei. A gente também vai passar pelos confrontos de quartas de final da Liga Europa e da Conference League. Na Liga Europa, Felipe Lobo, nós teremos uma semifinal entre campeões europeus. Uma semifinal que tem, inclusive, 3 títulos europeus a mais do que uma das semifinais da Champions League. Pois é, salve, salve, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Assim, é um pouco que a gente já falou algumas vezes, que essas mudanças nas competições europeias ajudaram muito a Europa League, né, para ficar muito mais interessante. Então tem camisas muito pesadas de times tradicionais. Então, acho que até tem um pouco disso na semifinal, né? A gente viu o Aston Villa lembrar, assim, galera, não sei se vocês lembram, talvez vocês não fossem nascidos, mas eu já ganhei a Champions League, viu? Antes de chamar Champions League. Então, é legal. Tem tradição, é isso também, né? Os times têm a sua história e é legal ver a Liga Europa com times históricos. Até porque, né, Bonsa, hoje em dia se perdeu um pouco isso, e eu acho que até no Brasil, mais ainda pela nossa percepção com a Sul-Americana, que a gente desvaloriza muito em relação à Libertadores. Mas mesmo na Europa, a Copa da UEFA era muito valorizada, né? E mesmo a Recopa, né, antigamente que existia, que era a Copa dos Campeões de Copas, como eles chamavam em Portugal, que é uma descrição muito mais precisa do que a gente chamava de Recopa, né? Mas eram competições muito valorizadas, justamente porque estar na Champions League não era uma coisa certa para os times grandes, né? Na época ia um só, então era muito difícil. A Copa da UEFA era muito valorizada, a Recopa era muito valorizada. E mesmo hoje, eu acho que ainda comparando com a América do Sul, né? Eu acho que a Europa League, né, tem um peso maior do que pra gente a Sul-Americana, né? Também porque aqui a gente coloca metade do Campeonato Brasileiro inteiro para disputar as competições europeias, né? Então, imagina se jogassem todos os times até o 14º time da Premier League. Aí realmente ficaria um pouco exótico. Mas, enfim, acho que tem coisas legais e as competições europeias têm esse charme também de trazer boas histórias de quem já levantou o caneco, né? Exatamente. Vamos começar falando sobre os jogos da Champions League, começando por esse Bayern de Munique e Real Madrid. A gente falava, né, antes do jogo, quanto de mística o Real Madrid vai precisar. Teve bastante até, né?
e ainda não foi suficiente, né? Porque o Neuer entregou um gol e não foi bem no segundo, né? Foi uma. Depois dele ser o herói do jogo no Bernabéu, nesse ele começou mal. Então o Real Madrid ganhou 2 gols de lambuja, os dois bem convertidos pelo Arda Güler, mas ainda assim, né? Gols que meio que saíram um pouco do nada. Mas o Bayern foi de novo, acho, né, um time bem superior ao do Real Madrid. Foi uma partida um pouco de ataque contra a defesa, o Real Madrid fechado, tentando buscar contra-ataques. É o que esse Real Madrid consegue fazer no momento, né? E meio que consegue fazer há um ano e meio praticamente. Teve uma. Pode falar mais sobre o futuro do Real Madrid daqui a pouco, mas uma das questões é para onde esse time está indo, mas nesse jogo específico foi eficiente nos contra-ataques que teve, conseguiu encaixar um muito bom com o Vinícius e com o Mbappé, mas o Bayern estava constantemente, né, em cima do Real Madrid. Uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de armas que o Bayern tem, né? Porque você não foi uma eliminatória muito boa do Harry Kane, ele ainda fez um gol nesse jogo, mas o Olise foi muito bem no jogo de ida, criou várias oportunidades dessa vez, né? Foi pouco a pouco calibrando o chute colocado no ângulo até acertar. O Luiz Dias também decidiu, achei que o Musiala entrou bem, bola parada do Kimmich, um Pamecano subindo para armar, tem várias maneiras de agredir o seu adversário, acabou conseguindo o gol que precisava, numa chute de fora da área do Luiz Dias, a bola desviou, momento em que o Real Madrid tinha um jogador a menos, né, expulsão do Camavinga, uma expulsão um pouquinho polêmica. Eu fiquei um pouco com a impressão do Fred Caldeira na transmissão também, que o cartão amarelo foi mais depois ele ter jogado a bola no chão, depois do que pela falta em si, embora a falta tenha matado uma jogada, e alguns minutos antes, o primeiro cartão amarelo foi também matando um contra-ataque, né? Então o Camavinga estava em modo matar o jogo, né? Não deixar o jogo correr. Então não fico tão incomodado com a expulsão, mas foi uma expulsão que dá para discutir. E o Real Madrid tinha um jogador a menos, eu não acho que mudou significativamente o panorama da partida. O Real Madrid estava fechado na área com 11 e com 10 continuou, né? O chute saiu de fora da área, até pode ser que tenha faltado ali a cobertura na frente da defesa, porque o volante saiu. Mas, assim, sabe o que acontece quando você perde um jogador? Você toma decisões, né? Você pode compor o time. O Arbeloa não fez substituição quase nenhuma, fez uma substituição até os 45 minutos do segundo tempo. Você pode pegar um dos atacantes e falar, olha, quando a gente estiver sem bola, você tem que cobrir essa posição aqui, porque a gente está com um jogador a menos. Mas o Vinícius e o Mbappé não querem fazer isso. Então, também, sei lá, mesmo se a expulsão foi injusta, não precisava ter um buraco ali. Mas, enfim, foi assim que o Bayern de Munique conseguiu a classificação. Acho que ao longo dos 180 minutos, mostrando que tem um futebol bem melhor do que o do Real Madrid. E a essa altura da temporada, meados de abril, para mim, de longe, até o melhor futebol da Europa. Eu também acho. Acho que o Bayern de Munique foi quem jogou mais futebol até aqui na temporada inteira, né? Desde o começo, mas pegando só, se a gente pegar só o recorte desse momento, também acho que ainda é o time que tá jogando melhor de qualquer jeito. A gente vai falar do PSG já, né? Porque também acho que tem essa discussão, é uma discussão válida. Mas acho que o Bayern... Você descreveu bem, Bonsa. O Bayern mostrou muitas armas diferentes para agredir o adversário, né? Usou de muitos recursos. Então, assim, se você... o Olise é o melhor ponta do mundo, então você vai marcar. Do outro lado tem o Luiz Dias. E você tá marcando bem, o Kane tá sem espaço, no Luiz Dias, Gnabry, Olise, todo mundo marcado, o Pamecano subiu e deu assistência pro Kane, pra achar o Kane no meio dos zagueiros, porque ele tava com espaço. Então é muito difícil. O escanteio, né? Enfim, teve o gol do empate, né? Depois que o Neuer fez a bobagem lá de errar um passe e tudo, e deu a vantagem pro Real Madrid. O gol de empate num escanteio, enfim. O time tem muitos recursos diferentes e eu acho que mostrou isso ao longo do jogo. Mesmo assim, acho que os laterais nem são os melhores laterais que o Bayern já teve, mas mesmo assim
eles foram bem na construção e na recomposição, né? Então, o Laimer muitas vezes ajudando o meio-campo ali para recompor e para construir também, né? Dando espaço para o Luiz Dias atacar o lado do campo, né? E às vezes até o Gnabry caindo pelos lados para ajudar. Então, é um time que tem muitos recursos. E acho que a diferença mais clara entre os dois ficou muito evidente nesse jogo, que o Bayern tem um recurso coletivo. Ele sabe como atacar de várias formas diferentes, sabe como defender, tanto que, como você falou, talvez esse jogo só tenha sido tão emocionante porque o Neuer falhou em 2 lances que a gente normalmente não vê ele falhar. A saída de jogo errada e a cobrança de falta, que era uma bola defensável, né? Não é que era uma defesa super tranquila de fazer, mas era uma defesa esperada de um goleiro de alto nível, e ele se enrolou, né? Tomou uma decisão errada ali. Então, são 2 gols, né? Numa eliminatória apertada, tomar 2 gols, né? Ter que reverter isso é muito complicado. E acho que o Bayern mostrou que coletivamente estava preparado para isso. Exatamente o que o Real Madrid não estava preparado. Porque o Real Madrid é muito bom, o Real Madrid aposta na individualidade, no Arda Güler fazendo uma temporada muito boa, no Mbappé, que pode fazer uma arrancada como ele fez no gol que ele marca no passe do Vinícius, porque o Vinícius recebe a bola e não tinha para onde ir, né, basicamente. Então o Mbappé dá uma arrancada enorme para aparecer ali pelo meio, e é muito difícil acompanhar o Mbappé, né? Se você olha o lance do gol desde o começo, ele sai numa arrancada que, assim, muita gente fala que ninguém acompanhou. Como é que você acompanha o Usain Bolt correndo, né? Assim, não tem muito o que você fazer, né? Você tem que estar preparado ali, mas tem um limite para isso, né? Então, o Real Madrid tem isso, tem essas coisas. Você jogou a bola no Vinícius, torce para ele arrancar alguma coisa, e aí você torce para o Mbappé aparecer, torce para o Arda Güler cobrar uma falta bem, torce para o Bellingham achar alguma coisa. O Bellingham que até eu senti que ele deu uma pontadinha de crítica, né? Que ele falou que é vítima da própria versatilidade, né? A minha sensação foi que ele falou assim: eu sou colocado para cobrir o buraco do time, né? É verdade, ao mesmo tempo. Ele não disse, mas, né? Ao mesmo tempo, a gente tá o quê? No ano 5 da experiência Bellingham, e eu não tenho certeza de qual é a melhor posição dele. Tem um pouco disso também, eu acho talvez 10, né? Deve ser a melhor, ou num tripé de meio campo, acho que ele consegue jogar, mas ele tem realmente sido muito utilizado pelos lados, né? Uma formação estranha que o Real Madrid usa também, eu nunca consegui entender. Tipo, 2 caras no meio, 2 meias pelo lado, e aí, porque ao mesmo tempo você não tem velocidade pelos lados, porque você não precisa, porque você tem velocidade no ataque, mas o meio campo não fica composto e compacto como poderia, né, para dar sustentação para essas duas coisas, para os 2 atacantes da frente. Então eu não sei exatamente qual é a proposta ali, mas um meio campo que tem Valverde, Bellingham, Dias e Güler, também não me parece que está utilizando as melhores qualidades desses jogadores, né? Porque o cara que mais marca nesse meio campo é o Valverde, mas você quer o Valverde chegando na área, porque, né, ele faz gol. Então, qual que era a proposta ali, sabe? Tá no mudo. Verdade. É que faz muito tempo, né, Bonsa, que é um pouco assim, que o Real Madrid parece mais se adaptar às contratações que faz do que tem um time e busca contratações para complementar o time, né? Então, assim, a gente falou, e não é que ninguém queira o Mbappé. O Mbappé, evidentemente, eu acho que ele tecnicamente é o melhor do mundo, se não ele e o Yamal ali, mas acho que ele tá mais pronto, né? O Yamal tá chegando lá, mas a verdade é que ele não era necessário pro time do Real Madrid, né? Ele não era exatamente uma peça que faltava no time. E aí você tem o Bellingham, que eu concordo, eu acho que embora ele tenha surgido jogando como 8, né, como um segundo homem de meio campo, inclusive no Borussia Dortmund, ele cresce muito no Dortmund e depois no Real Madrid, atuando como um meia mais avançado. Isso virou um problema até na seleção inglesa, né, Bonsa? Porque não se sabe onde ele pode jogar ali, e ele meio que ocupa um lugar que talvez o Tuchel não queira usar. Enfim, também é um problema ali.
E aí você tem vários jogadores que, na verdade, vários têm que se adaptar porque não tem os jogadores para fazer, por exemplo, um 4-3-3 clássico. Como jogou em alguns momentos, em vários momentos, na verdade, na época do Cristiano Ronaldo, você tinha um meio-campo equilibrado, né? Porque você tinha Casemiro, Modric, Kroos, e aí na frente Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, e depois ia trocando esses atacantes. Mas agora não tem. E aí, para você tentar aproveitar o melhor deles, tem que fazer várias adaptações. E aí é isso. O Valverde talvez fosse o melhor jogador para atuar pelo lado direito do campo, né? Para ser um cara que ajuda na marcação do Alexander-Arnold, que não é um grande marcador, mas que quando tá com a bola, ele cai pro meio, abre espaço pro Arnold. Mas aí, para você encaixar o Brahim Dias, colocar o Bellingham, colocar o Arda Güler, colocar o Mbappé, colocar o Vinícius, o time parece que está sempre improvisando improvisando para jogar com seus melhores jogadores, né? E porque você não tem jogadores de muitas formas diferentes de jogar, né? Então, assim, na verdade, se a gente for pensar, Brahim Dias, Bellingham e Arda Güler, os três atuam na mesma posição. Os três gostariam de jogar num 4-2-3-1 atrás do centroavante. É a melhor posição deles. Mas não dá pra jogar com três ali, né? Então você tem que adaptar. O Vinícius gosta de jogar pela esquerda, mas ele também não gosta de voltar marcando muito. Então eles adaptam para que o Vinícius não volte tanto para marcar. O Mbappé é a mesma coisa. Então, na verdade, é um time cheio de puxadinhos, né? E aí talvez seja essa reflexão que o Florentino Pérez precisa fazer, mais do que o Arbeloa, coitado, que ele tá tentando só fazer o trabalho dele. Eu acho que é uma reflexão pro Florentino. O que eu quero como time, né? Porque se eu quero um time, eu preciso primeiro saber quem que eu vou contratar como técnico, como ele pensa futebol, como a gente pode trabalhar junto para melhorar as ideias que ele tem, né? E trazer jogadores para isso. Porque você empilhar bons jogadores não quer dizer que você vai formar um bom time, né? E dá para você formar um elenco estelar. E mesmo assim você tem uma ideia, a gente tá falando do Bayern, que é justamente isso. O coletivo do Bayern é muito forte e o coletivo do Real Madrid é muito fraco. É muito forte individualmente. Então, essa pra mim é a diferença muito clara. Dá pra ganhar só na imposição técnica? Dá. Mas é mais difícil, especialmente quando você chega nesses Super Leaguers, né, Bonsa? Tem um 4-2-3-1 fácil que o Real Madrid consegue montar, que é Camavinga, Tchouaméni, Bellingham como 10, Vinícius na esquerda e talvez Valverde na direita, chegando e fechando para dar um equilíbrio ali para o Mbappé e para o Vinícius. A questão é que esse é basicamente o time do Ancelotti, né, da temporada passada, só que ele jogava num 4-3-1-2, né, então é basicamente isso. Acho que nessa temporada você teve com o Xabi Alonso, principalmente, o crescimento do Arda Güler, então o Arda Güler tá jogando um pouquinho mais, tem usado ali o Brahim Dias, tem alguns minutos que tentando dar para o Mastantuono, que não começou até bem, depois deu uma queda, é um garoto também, acontece, né? Mas é mais ou menos acho que a melhor formação do meio para frente para o Real Madrid. Um dos problemas é defensivo, em nomes, né? Eu acho que essa defesa que enfrentou o Bayern de Munique talvez seja mais próxima da ideal do Real Madrid, e ainda assim não é exatamente brilhante, e tinha 2 jogadores voltando de lesão, então parece que a defesa do Real Madrid está sempre remendada, sempre alguém está faltando, alguém está voltando de lesão, não tem exatamente jogadores ideais, então isso é um problema que pode ser tratado no mercado, né? Mas você tem o Mendy voltando de lesão, o Militão voltando de lesão, o Rudiger ali meio sozinho, o Arnold que não é ótimo defensor, então é um setor que precisa ser investido. Você citou o Bayern e eu acho que o Bayern é uma lição também, e ao mesmo tempo o ambiente em que ele está ajuda. O primeiro ano do trabalho do Kompany não foi assim, foi pior. Foi até em certos momentos pensando, será que isso vai dar certo mesmo? E ele tinha que convencer a gente, né? Porque o único trabalho que ele tinha feito antes desse era o Burnley, com uma boa temporada na segunda divisão, uma péssima temporada na primeira divisão. Então, assim, eu não sei lá o que o Kompany era como treinador. Muito bom como jogador.
E teve uma primeira temporada em que teve problemas contra o Bayer Leverkusen, né? Meio que em alguns confrontos diretos ali jogou mais só se defendendo, feliz em tirar um 0-0, não chegou muito longe na Champions League, só que ganhou a Bundesliga, né? Porque no Bayern de Munique, assim, se você não faz muita merda, você ganha a Bundesliga. Então, isso dá um pouco de tranquilidade, o que o Real Madrid não tem para você ter um ano mais ou menos, né? Você tem um ano mais ou menos, o Barcelona faz 23 pontos a mais do que você e é uma crise. Então, acho que isso também tem um pouco de diferença. Ao mesmo tempo, acho que o Real Madrid precisa, em algum momento, voltar a ter uma ideia que não seja sobreviver e jogar bola no Vinícius Júnior. Agora no Mbappé também, né? Porque já vem nisso desde a saída do Cristiano Ronaldo. Né? É mais ou menos isso que o Real Madrid tem feito, mesmo nos melhores momentos do Ancelotti. O Ancelotti conseguiu organizar melhor essa estratégia, esse DNA do Real Madrid, mas foi mais ou menos isso desde a saída do Cristiano Ronaldo, desde a saída do Zidane, da primeira saída do Zidane. Então, o Real Madrid fez uma tentativa de ter um arquétipo de time com a contratação do Xabi Alonso, mas não deu moral ou tranquilidade para o Xabi Alonso desenvolver esse trabalho. Talvez ele não fosse o mais adequado, talvez um treinador talvez com mais estatura, talvez com uma abordagem mais equilibrada, possa funcionar, que consiga, né, mais em linha com o Ancelotti, mas que tenha um pouquinho mais de estilo de jogo. Pode ser que isso dê certo, mas acho que é isso que o Real Madrid tem que procurar a partir do ano que vem. Eu ficaria muito surpreso se o Arbeloa continuasse, mas tudo bem, eles têm uma estrutura que vai permitir que o Real Madrid pode contratar 4 grandes jogadores e de repente brigar por título na temporada que vem também. Mas boas ideias ajudam. E acho que tem uma conversa sobre o Mbappé que vale a pena também, que é mais ou menos... Os números dele são fantásticos, de fato. Mas os times da Champions League não têm ido longe com o Mbappé, né? Acho talvez caricatura o fato de que o Paris Saint-Germain simplesmente explodiu coletivamente depois da saída do Mbappé. Mas é fato que melhorou, né? E era um Real Madrid que antes do Mbappé tinha ganhado o Champions, mas eu também não acho que era coletivamente brilhante. Acho que tinha muitos dos problemas que ainda tem agora. É que talvez a presença do Mbappé os potencialize um pouco. Ele é um excelente jogador, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas eu acho que as compensações para o Mbappé tão grandes demais para o momento da carreira dele, né? Quando era o Cristiano Ronaldo, quando é o Messi, quando o cara tá com 35 anos, acho que faz sentido. Mas com um jogador de 23, 24, 25, você já tem que fazer grandes compensações, porque o cara não tá ajudando muito. Eu acho que tá numa trajetória equivocada ali da carreira e do que ele deveria estar fazendo. E tem um aspecto, né, Bonsa, que assim, ter um Mbappé no time é difícil, mas você talvez, com um ótimo trabalho, você consiga compensar. Tem Mbappé e Vinícius, os dois com algum nível de privilégio de não marcar e de não participar do momento sem bola, das transições e tudo isso, complica muito. É uma coisa que a gente fala muito na seleção, né, Bonsa? Porque, tudo bem, quer ter o Neymar, por exemplo, muita gente quer ter o Neymar. Para ter o Neymar, você precisa ter muitas compensações. E o Vinícius, a gente já tá vendo isso na seleção. Para ter o Vinícius precisa ter muita compensação, só que o Vinícius na seleção não pode exigir isso. Ele não tem estatura na seleção, não tem tamanho, não tem histórico para dizer, pra gente fazer todo um time para compensar o Vinícius. Mesmo assim, acho que o Ancelotti tem apostado nele, tentado amenizar isso ao máximo. O Real Madrid tem um grande problema, porque aí é isso, você precisa compensar Mbappé e Vinícius, ainda ter um time que consiga se equilibrar. E aí acho que tem uma outra questão que se você quer ter o Alexander-Arnold, que é um dos melhores do mundo com a bola, você precisa ter um Casemiro. É só lembrar que quando o Real Madrid tinha o Marcelo, que era uma situação parecida com o Arnold, que é um cara brilhante construindo, né, e chegando ao ataque, mas não era brilhante defendendo, você precisa ter alguém que com algum nível de capacidade de cobertura e de compensação. O Marcelo deu uma entrevista outro dia no podcast do Iker Casillas que ele falou que o melhor companheiro que ele teve foi o Casemiro, porque era o Casemiro que permitia que ele jogasse, né?
E eu achei honesto da parte dele, porque é isso, ele sabe que ele não é um grande marcador. Se ele ficasse de frente pro Olise ontem, na quarta, quer dizer, o Marcelo ia tomar um baile. Não dá pra... o Marcelo já não é um grande marcador. Se ele tivesse que enfrentar sem ajuda, que é o que aconteceu com o Mendy também. A gente falou do Carreiras no primeiro jogo, e muita gente ficou como se a culpa tivesse sido do Carreiras. Mas assim, não dá pra... Nenhum lateral, nem o Roberto Carlos no auge, que era um bom marcador, aguentaria marcar o Olise. E era um bom marcador e rápido. Não tem como você marcar sozinho um atacante desse. Nenhum defensor consegue, né? É só a gente lembrar o que acontece com os grandes... É o que eu falei do Mbappé. Como é que você marca o Mbappé na velocidade? Nenhum jogador no mundo marca. Você tem que tentar evitar que ele tenha esse espaço ou que ele tenha caminho livre, né? Para fazer esse tipo de arrancada. Então, eu acho que o problema do Real Madrid é esse, e eu acho até que é uma questão complexa de resolver, porque como você vai fazer? Você vai vender um desses caras? Vai vender o Vinícius? Vai vender o Mbappé? Acho que é meio difícil. Então você tem que ter ao mesmo... E aí eu acho que o que falta ao Real Madrid hoje não é o nome, mas o perfil, é alguém do tamanho do Mourinho, na época que o Mourinho chegou no Real Madrid. Não o Mourinho de agora, né? O Mourinho de 2010, que chega campeão europeu no Real Madrid, ele pode exigir que os jogadores façam alguma coisa, né? Porque aquele Mourinho tinha estatura para falar, vai ser assim, e se não for, vai ficar no banco. Que Só que tem ele um fez com o problema Kaká, com né? isso, Lobo. Só tem 3 nomes que tem esse tamanho. Um não Pois aguenta é. mais treinar o Real Madrid. Um odeia o Real Madrid. E o outro tá aposentado. Então, Pois eu é. não sei. Pois é, então, esse é um Quem grande seria problema. o próximo da lista? E tem o Ancelotti, que tá na seleção brasileira. Já, tipo, também não aguenta mais treinar o Real Madrid. Né? Eu falei, tem 2 que não aguentam mais treinar o Real Madrid. É o Zidane e o Ancelotti. Né? E o Zidane já o Guardiola vai realizar o sonho, né? Vai realizar o sonho. O Guardiola nunca vai treinar o Real Madrid. O Klopp talvez seja o mais real. Tipo, você tem que convencer. Ele não fechou totalmente a porta a voltar a trabalhar. Não acho uma boa combinação com o Real Madrid, mas pelo menos, ele não, tirando 2 finais perdidas, né? Que para o Real Madrid todo o problema do Klopp com o Real Madrid. Mas tirando isso, assim, que treinador que teria esse tamanho? Não tem. Porque você baixa dessa lista, é o Conte, talvez, que poderia funcionar 1 ano e meio ali. Tuchel, Pochettino, é essa turma que a gente fala quando a gente baixa de Klopp e Guardiola. E nenhum desses tem o tamanho daquele Mourinho. Aquele Mourinho era o Guardiola e o Klopp da época dele, né? Então, exatamente. E o Ancelotti mesmo já chegava com outra estatura, o Zidane. Então, talvez o negócio do Real Madrid seja esperar até ver se não aparece algum treinador. Se algum treinador ganha esse tamanho, constrói esse tamanho para ele poder contratar. Porque se fizer essa única solução, é o único jeito. Eu vi eu não sei onde que eu vi, acho que algum programa do Sport TV, eu vi o Felipe Melo falando, e eu gosto, o Felipe Melo, ele é bom comentarista, viu? Eu sei que as pessoas não gostam muito da pessoa, e eu entendo, mas ele é bom comentarista, ele gosta mesmo de futebol, acompanha. E ele falou que um nome que ele gosta é o Unai Emery. E eu entendo, se fosse um futebol manager, se fosse um computador, era uma contratação interessante, mas não é, né? O Real Madrid, você tem que lidar com pessoas com egos do tamanho que nenhum lugar no mundo tem no futebol. Nenhum lugar. Nem no Barcelona é assim, nem no Bayern de Munique, que na Alemanha zoam, né? Que é o Hollywood, né, e tal, é muito diferente o ambiente. Na Inglaterra não tem nenhum time com esse perfil, nem o Manchester United nos seus melhores dias era assim, porque tinha o Ferguson, que era o contrário disso, inclusive. Até um pouco, fazia até um assédio moral nos caras, né, não era exatamente um lugar agradável para você ser uma estrela nesse perfil. Então, é difícil mesmo, assim, porque talvez o Pochettino seja o mais próximo disso, porque ele tem um tipo de liderança que não é de imposição, como como o Conte, né? Como você citou, o Vinícius aqui no chat citou. O Conte é um cara que ele já tem problema de relacionamento em times super hierárquicos, né? A gente pensar Juventus, que é um time, talvez o time mais hierárquico da Itália, e eu digo hierárquico que é assim, que tem uma diretoria que é muito grande e que ela manda e você tem que obedecer e ponto. É assim na Juventus. Não tem, assim, o técnico quer, não existe isso.
A instituição é muito sólida. É um pouco o Bayern nesse sentido. O Bayern é um pouco isso também. E o Conte cria problemas assim com esse tipo de hierarquia. Você imagina num lugar onde os jogadores é que tem esse tamanho, né? Assim, eu acho que é intragável. É um pouco como cogitaram o Alegre uma época, você lembra? O Alegre eu acho que seria um problema desse nível. Assim, ele é um cara muito tático e esse tipo de elenco não aceita isso. Eu acho que o Pochettino talvez não tem o tamanho, mas ele talvez tenha o perfil mais conciliador. É um bom cara de ideias, né? Ideias táticas e tudo. E não é um cara de confronto, né? De bater de frente com estrela e tal. Mas mesmo assim, quem que garante que o Mbappé não vai ficar bravo se ele for colocado como ponta pela direita para marcar no momento? Enfim, é difícil. O Real Madrid não é um ambiente... O Xabi Alonso parecia um casamento perfeito, que é um cara o espanhol, com identificação com o clube, super campeão no clube, com um trabalho sólido no Leverkusen e que não deu certo, porque eu acho até que faltou tato da parte dele, mas faltou totalmente tato do vestiário de entender que não dá pra fazer só o que você quer, né? Esse é um trabalho difícil de fazer, né? Antes da gente passar para os próximos jogos, só o Bayern de Munique é difícil de avaliar, né? Porque quando começa a temporada, todas as temporadas, o Bayern goleia o Holstein Kiel, aí você fala, bom, mas é a Bundesliga, né? O Bayern vai sempre... Só que aí você começa a comparar, né? Dentro da própria Bundesliga é um time histórico, né? E começa a ver o que acontece quando ele transfere para a Europa, né? E tem conseguido transferir muito bem. Então, é um ótimo time esse do Bayern de Munique, com certeza. E para mim é o principal candidato ao título. A gente Aliás, passa eu não duvido que o Real Madrid vá atrás de um upamecano da vida só pra... Porque tomou um baile. O Real Madrid adora fazer isso, né? Toma um baile do cara, de uma posição que o contrato tá acabando, inclusive. Então, pois é. É o jeito que eles Ele e o gostam de Konaté, contratar né? São dois jogadores que talvez eles possam ir atrás porque estão acabando o contrato. No caso do Upamecano ainda tem isso de o cara acabou com a gente, né? Vinícius, parece que eu sempre falo do Holstein Kiel e é verdade, mas não é de propósito. Eu começo a pensar num time aleatório alemão e sempre vem Holstein Kiel na minha cabeça. É que é um ótimo nome, a né? torcida do Holstein Kiel. O único time espanhol que sobrou na Champions League foi o Atlético de Madrid, né? Que ganhou do Barcelona, que ganhou a eliminatória, né? Do Barcelona, ganhou as quartas de final contra o Barcelona. E uma coisa que você notou no seu texto, que você irá na newsletter daqui a pouco, que é verdade, né? O Atlético de Madrid foi perdendo, não só ele foi perdendo, ele foi talvez transicionando para um estilo mais ofensivo, mas ele foi perdendo qualidade na defesa, né? Quando você lembra da grande defesa do Simeone, né? Felipe Juanfran, ok, dá para substituir, mas Miranda, Godin e Felipe Luiz, e depois também entra Jiménez, e por muitos anos foi isso, né? E foi um time que se apoiou muito nesse pilar, né? Com o Oblak por trás, com o Courtois por trás, e era um time que tinha essa defesa para, sempre que precisou sobreviver e defender e ser pressionado, tinha esses grandes jogadores defensivos. E tentou trazer outros, mas poucos emplacaram da mesma maneira, né? Você tem Lenormand, Ranco, que foi uma contratação só ok, você tem Lenglet, que passou por muitos clubes aí importantes da Europa, sem necessariamente entender por quê, Ruggeri, o Llorente muitas vezes vira lateral direito, se não é ele, é o Molina, e talvez isso tenha mesmo tido uma influência no Simeone apostando em um time mais ofensivo, né? Acho que era também uma demanda que se tinha do Atlético de Madrid e ele próprio, né? Não era só de fora a gente falando, você tem mais dinheiro agora, dá para jogar mais. Ele tentou várias vezes. Eu lembro de vários momentos que a gente falou, o Simeone tá tentando ser mais ofensivo. E aí, tipo, não dava. Aí ele voltava, né? Era, 5 jogos mais ou menos. E aí ele voltava. Então, ele tinha essa vontade. Eu acho que agora ele conseguiu, finalmente, né? Porque é um time que, assim, não é um time... o Atlético de Madrid não é, e acho que nem vai ser, não é o estilo do Simeone que vai dominar a posse de bola. Vai, 70%, vamos ficar tocando. Não vai acontecer. Vai ser sempre um time mais direto.
mas é um time que está com uma postura muito mais agressiva, que tá, eu até notei no lance do primeiro gol, do gol do Lookman, no segundo jogo agora, o Atlético de Madrid está tocando bola com a linha no meio de campo, uma postura que eu não me lembro de ver o Atlético de Madrid ter muito no passado. Com a linha completamente no meio campo, totalmente aberto ao contra-ataque. Se perde a bola ali, o Lamine Yamal sai na cara do gol em 10 segundos. E só que aí o que ele faz, sabendo o time que ele está enfrentando, eu até achei muito interessante, porque eles recomeçam a jogada e aí aceleram. Então, basicamente, o que eles fazem é puxar a linha do Barcelona para cima e aí acelerar pelo meio até sair o Llorente pela direita. Né? Então, isso também é um sinal de um time excepcionalmente bem treinado. Mas é um Real Madrid, é um Atlético de Madrid que tem agredido mais, né? Eu até trouxe números de uma newsletter passada, de pós de bola, de finalizações, números simples, assim, que mostram uma mudança um pouquinho de estilo, mas você vendo o jogo, você também vê que é um Atlético de Madrid que tem bem mais armas, né? Seja com o Juliano, com o Álvares, o Griezmann ainda tá batendo um bolão, o Lookman caiu como uma luva nesse time, né? Uma contratação de janeiro que, assim, entrou e falou, jogador perfeito porque a gente quer fazer aqui, entre marcação, entre o que ele oferece ofensivamente, tem feito gols decisivos, e tudo meio que se ajeitou num time que chega nessa semifinal com boas possibilidades de chegar mais uma vez à decisão. Eu não sei se tão forte ou mais forte que os outros dois, mas pelo menos, acho que mais ou menos na mesma patamar. Sem dúvida. Tem muitas coisas, né? Eu tava olhando aqui a escalação do Atlético de Madrid, eu acho que dá para perceber bem essa transição que o time passou. E eu acho que combinou essas duas coisas que você falou, Bonsa, porque ficou muito claro ao longo dessas várias temporadas que o Atlético de Madrid começava a temporada de um jeito e terminava de outro. Porque no fim, e eu acho absolutamente natural, porque acho que qualquer pessoa faz isso na sua vida pessoal, se você tenta fazer algo diferente e as coisas dão muito errado, você tende a voltar para algo que você já fez e deu certo, né? É normal que você busque isso para depois tentar de novo, né? Você não sai de uma loucura para outra, né? Porque aí... Então, várias vezes o Atlético de Madrid tentou ser ofensivo, não conseguiu, se perdeu e aí voltou para o seu pilar. Só que não tem para onde voltar, né? Eu fui ver justamente isso porque eu lembrava assim, na minha memória... Quando eu pensava Atlético de Madrid, qual seria o primeiro jogador da era Simeone que eu lembrava? Era o Godin. O Godin foi assim, porque ele ficou muito tempo mesmo no Atlético de Madrid. E ele saiu em 2019, faz tempo já que ele saiu. E aí, desde que ele saiu, o Giménez teve muitas lesões, assim. Então, não dá pra dizer que o Giménez chegou no nível do Godin, né? Ele era um excelente parceiro do Godin, mas aí com as lesões e tal, hoje ele é reserva e ele tem 31 anos, eu até tinha impressão, eu até fui ver, eu falei, nossa, mas ele não é tão velho, e ele não é mesmo, ele tem 31 anos, estaria no auge, né, na verdade, da carreira, mas ele teve muitas lesões, prejudicaram o desempenho, ele caiu de desempenho, e os contratados são bons jogadores, mas não são excepcionais. O Lenormand é um bom zagueiro, mas não é um zagueiro excepcional. O Ranco é um bom zagueiro, não é um zagueiro excepcional. E aí você falou, tinha o Felipe Luiz, que na época era um dos melhores do mundo na posição dele, né? Especialmente defensivamente. Havia poucos laterais defensivamente tão bons quanto o Felipe Luiz, justamente porque ele encaixava nessa filosofia muito boa do Simeone de saber coberturas e entender o funcionamento da defesa e tudo mais. Hoje a escalação do Atlético de Madrid... Nem o Oblak tá jogando, né? Porque, enfim, teve problema de lesão também. Mas tem o Musso no gol, o Molina, que é um lateral que é bom apoiador, mas não é exatamente um grande marcador. Aí você tem o Lenormand e o Ranco, que é uma defesa ok, boa, assim. Não é excepcional, mas é boa. Aí tem o Ruggeri, que veio da Atalanta, que é mais conhecido também pelo apoio do que pela defesa. Não é exatamente um marcador excepcional também. Vamos lembrar que na Atalanta ele jogava de ala, nem era lateral. E aí você tem o Juliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman e aí Griezmann e Álvares. Nesse meio campo, o mais marcador é o Koke, que na época áurea do Atlético de Madrid marcador,
ele era segundo volante. O volante marcador era o Gabi, né? Era o Gabi que fazia aquele limpa-trilhos, que ficava na frente do Godin ali como um bedel da defesa, né? Para impedir que os zagueiros ficassem expostos, era o Gabi. O Koke era o que dava saída de jogo. Hoje o Koke, o da saída de jogo, é o primeiro marcador. O Llorente, como você falou, é um jogador que ele já atuou até no ataque no Atlético de Madrid, né? Em alguns momentos. Ele foi lateral, ele é super versátil, mas ele não é um marcador. Quando você pensa no Llorente, nossa, ele não é um grande marcador. O Simeone e o Lookman são atacantes, né? Jogando pelos lados, recompondo, né? Então, muita gente fala que o Brasil joga no 4-2-4. O Atlético de Madrid também, se você quiser olhar desse jeito. O Juliano Simeone e o Lookman são atacantes. É que eles fazem o que a gente na seleção não vê os jogadores fazerem, né? E esse é o problema na seleção. Mas no Atlético de Madrid eles fazem para ter 2 atacantes. Então, assim, eu acho que o Simeone não é nem que ele tinha uma convicção que ele precisava mudar completamente o time. Eu acho que no mundo ideal dele, ele teria aquela defesa com esse ataque. Mas nem sempre você consegue ter tudo, né? E as apostas que ele fez, o Julian Álvares hoje é um jogador muito melhor do que ele era no Manchester City. Por várias questões, assim, mas... E o Griezmann, né, Bonsa, que esse é um bom ponto também. O Griezmann, se a gente lembrar, ele deixa o Atlético de Madrid em 2019, e uma das coisas que ele falou publicamente era que ele queria um time que fosse mais focado na criatividade, na ofensividade. Ele estava cansado de fazer o papel de marcador sendo atacante. E hoje, curiosamente, ele faz exatamente isso, né? Ele tá num time que é muito mais forte ofensivamente, na criatividade, do que na defesa. Então ele faz hoje o que ele sonhava fazer no Barcelona. No Barcelona não deu tão certo, por várias razões, mas é curioso que o Griezmann fez todo esse arco, né? Ele voltou, teve que reconquistar a torcida, e foi difícil, né? Porque ele foi muito criticado e com boa parte com razão. Mas ele exerce no Atlético de Madrid o que ele queria exercer lá atrás, né? O Luciano Rosário pergunta aqui o que a gente acha do confronto Harambol da Champions League, né? Faz alusão aí ao Atlético de Madrid e Arsenal, que está rendendo realmente memes engraçados, mas como a gente disse até agora, né, o Atlético de Madrid não é mais esse time ultra defensivo que era antes, até situacionalmente acho que pode ser, né? No jogo de volta contra o Barcelona na Copa do Rei, foi um pouco. Acho até que estaria preparado para fazer isso nesse jogo, mas levou um gol tão cedo que depois os primeiros 30 minutos do Barcelona foram muito bons, então acho que se obrigou a jogar um pouco mais, né? Gostei muito assim de jogadas de passes rápidos, como a do gol, como a da expulsão, e que o Atlético de Madrid trabalha a bola, mas não cozinha a bola, né? Isso eu acho interessante, como eles têm tido essa facilidade de sair nas costas da defesa do Barcelona. Para falar rapidinho do Barcelona, acho inacreditável que tenha tido mais um jogador expulso por chance clara e manifesta de gol. Acho até que a expulsão foi contestável, porque tinha cobertura, tinha jogador fechando ali. Não sei se era exatamente chance clara e manifesta de gol, mas assim, continua acontecendo. Acho que está bem claro que o estilo de jogo do Hansi Flick é avassalador em pontos corridos, porque ao longo de 38 temporadas, a média vai dizer que você vai levar mais gol do que vai tomar. Mesmo no Campeonato Espanhol, quando dá errado, é tipo 4-1 para o Sevilha, 2-0 para o Girona, mas no geral funciona mais do que não funciona. O problema na Champions é que assim, se não funciona uma vez, acabou, né? E é mais ou menos o que não exatamente mais ou menos o que tem acontecido, mas tanto a Inter de Milão quanto o Atlético de Madrid souberam explorar muito bem essas dificuldades, né? Acho que também tem isso. Você se prepara mais para um confronto desse, você fala para os seus jogadores, olha, eles jogam desse jeito, então a gente vai jogar assim. E isso tem pegado bastante o Barcelona, que talvez possa pensar em dar uma ajustada aí. Acho que também outra coisa que me chamou a atenção é um ataque que não tem fluído mais tão bem, e quando você olha individualmente para os jogadores, é também compreensível. O Lewandowski, queda brusca, né? Até decretei o fim do Lewandowski 2 programas atrás, mas assim, o Lewandowski não está parece ter chegado à queda dos 37 anos.
O Rafinha não conseguiu ter sequência nessa temporada, muitas lesões, né? Acho que quando ele joga bem, mas não tem sido alguém com quem o Barcelona pode contar nesse momento. Acho que o Rashford fez um bom trabalho como jogador emprestado, até que eu acho que o Barcelona gostaria de mantê-lo, dependendo do preço e tal, mas foi um bom jogador. E aí, quando você sai disso daí, você tem o Ferran Torres, que faz uns gols, desaparece, faz uns gols, ele é um jogador ok. Fermin Lopes, Dani Olmo, o Dani Olmo também, vários problemas de lesão, até tem jogado melhor nas últimas semanas. O Lopes é um garoto que está se desenvolvido, então acho que assim, falta um pouco de qualidade no ataque do Barcelona nesse momento, principalmente porque acho que chegou a hora de um pouquinho de renovação ali naquele setor, né? Na posição de centroavante, e talvez na outra ponta, e talvez também camisa 10. Assim, quem você vai colocar perto do Yamal, basicamente, né? Acho que o Barcelona tem que pensar um pouco nessas posições, porque é incrível, porque assim, só a postura que ele adota vai sempre criar volume de jogo, não tem jeito, né? Se você joga com a linha no campo de ataque e recupera a bola o tempo inteiro, você vai gerar jogo. E aí você tem o Lamine Yamal, que gera ainda mais jogo, né? Mas acho que o ataque do Barcelona não tem fluído coletivamente tão bem quanto precisava, e acho que tem um pouquinho a ver com questões individuais. Pode falar. É difícil achar um centroavante, né? Porque ele precisa achar um centroavante, e acho que é isso. O Lewandowski até parece que tem já notícias de ele não estar satisfeito de não ter sido procurado ainda para renovar o contrato, mas convenhamos que se você é o Barcelona, você teria dúvidas de renovar o Lewandowski a essa altura, né? Ele foi um grande craque, um dos melhores da geração dele, mas claramente ele não tem conseguido mais entregar o mesmo nível de atuação. E eu também acho que aí com o Ferran Torres você tem um ótimo reserva, mas um titular só razoável, né? Então precisa achar um outro jogador, e não é uma posição muito fácil de você achar um jogador para atuar a esse nível, né? Porque ele não pode, eu acho, por exemplo, o Haaland é bom jogador, mas ele precisa ter um entendimento muito bom com outros jogadores como o Yamal, né? Que são jogadores de mais agilidade ali, enfim. É difícil de achar. Claro que o Haaland, se o Barcelona pudesse, contrataria. Tô dizendo, você não tem outros jogadores do mais alto nível para você achar tão fácil. E se você é o Barcelona, tudo custa muito caro, né? Acho que se você é inglês ou se você é o Barcelona e Real Madrid, todo mundo vai cobrar caro, e com toda razão para isso, porque são times ricos. Então é difícil de você achar jogadores que você consiga compor ali, mas eu concordo que o ataque precisa de uma reformulação. Eu acho que o Dani Olmo é muito bom, pode jogar ali, o Fermin Lopes está mostrando que tem potencial. Acho que o meio-campo acho até bem resolvido, não acho um grande problema. Principalmente o meio-campo central ali, né? O Pedri talvez seja um dos melhores da sua posição no mundo. Mas falta um atacante de referência bom. Nem precisa ser um 9-9, um típico centroavante como é o Lewandowski, pode até ser um atacante mais móvel, mas não é um jogador fácil de achar, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Barcelona sonhou muito tempo com o Bernardo Silva, e agora ele vai ficar livre no mercado, mas não é exatamente o que o Barcelona precisa, né? Embora ele fosse útil, acho que se o Barcelona puder, vai tentar ir atrás, mas falta um atacante que possa fazer o papel, e assim, nem precisa ser um cara brilhante, tá? Talvez até um Sorloth da vida, que tá no Atlético de Madrid, ajudasse um pouco a você ter um pouco... Ele não é um jogador desse nível, mas você não tem, né? O Barcelona não tem hoje esse jogador. Esse jogador é o Lewandowski, e o Lewandowski tá tendo problemas para manter o nível que se espera, né? Sim. Então, não é uma reformulação fácil, não, que eles vão ter que fazer. Não, até porque o Barcelona tá cronicamente travado pelas regras de fair play financeiro da Espanha, né? O Cauê Nunes pergunta se o Lewandowski cabe no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem atacantes que se machucam o tempo todo demais, já não precisa de mais um. Então, eu não sei se seria uma boa combinação. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal, e eu acho que 2 meses atrás eu não teria dúvidas em qual é o favorito. Agora eu não tenho também, mas eu acho que é o Atlético de Madrid, porque o Arsenal não tem jogado bem, né? E já faz tempo que isso acontece, né? Não foi só
essa semana, não foi só a derrota para o Bournemouth, não foi só os 2 jogos contra o Sporting, em que ele lidou bem com a eliminatória até, mas eu não sei, se não sai aquele gol do Havertz, eu sinceramente não sei de onde viria o gol do Arsenal para ganhar essa eliminatória. Né? Foi aquele, mas não teve assim muitas outras opções para você escolher. E o Sporting teve chances de empatar o confronto, né? Tanto de abrir o placar em Lisboa, quanto de marcar no Emirates. Você teve ali 4 chances que o Sporting ficou próximo do gol que forçaria a prorrogação. Isso já vem desde antes até da final da Copa da Liga. Era um Arsenal que mesmo na Premier League estava ganhando, mas não estava ganhando de muito. Você começava a ver alguns sinais de desgaste no sistema. As Copas escancararam isso e agora a gente está no momento de questionamento. Continua funcionando? É só uma questão de desfalques? Quando voltar o Odegaard e o Saka vai ficar tudo bem? Ou esgotou, né? E o Arsenal não está mais conseguindo ser tão eficiente, tão efetivo como conseguiu na primeira metade da temporada. A passar pelo Sporting, parabéns. O seu orçamento é 600 vezes maior do que o do Sporting. Vamos ver no domingo, né? Porque do domingo vai ter um teste muito importante para isso. O mais importante, o pior adversário possível, num pior momento possível, é o jogo mais importante do Arsenal desde da final da Champions League, né? Assim, é o jogo mais importante do Arsenal em muito tempo, porque se ganha esse jogo, é campeão inglês. Se empata esse jogo, tem boa chance de ser campeão inglês. Se perder esse jogo, não sei se vai conseguir ser campeão inglês. Mas o Arsenal passou, como se esperava que passasse, mas eu achei 180 minutos de muita pobreza. Foi bastante pobre mesmo e é curioso porque o Atlético de Madrid que a gente se acostumou a ver tem muito aquele Atlético de Madrid de 2014, 2016, finalistas da Champions. O Arsenal tem muito daquilo, né? Um time muito forte fisicamente, com uma defesa que complica bastante os adversários. Eu até acho que o Sporting conseguiu criar chances, mas assim, todos os times que jogam contra o Arsenal sofrem muito. O Arsenal, eu sempre lembro do desenho do Pica-Pau, talvez quem tem mais ou menos a minha idade ali, mais de 40, talvez lembre. O Pica-Pau tinha um dos desenhos que ele jogava uma chave de fenda no motor do Zé Curubu para não deixar o carro pegar. A minha sensação com o Arsenal é isso. Eles começam o jogo, jogam uma chave de fenda no motor do adversário e o adversário precisa ficar arranjando um jeito de fazer funcionar porque tá travado. Isso é uma estratégia e eu acho que muitas vezes funcionou bem, porque o Arsenal, principalmente na primeira metade da temporada, praticamente não dava chance para os adversários, assim, era pouquíssimos chutes no gol. Alguns jogos o Raya não teve chute no gol para defender. Então, mas o problema isso já não tá funcionando tão bem, essa parte. E a outra parte, porque que o time assim, já tinha dificuldade, tá pior, claro. Porque, tipo, uma coisa é assim, se o Arsenal fez um gol e não deu nada para o Sport, controlou completamente o jogo, não cedeu nada. Não foi isso que aconteceu. Teve umas 4 chances no Emirates, teve umas 3 em Lisboa, e o Arsenal se salvou, beleza, não foram chances assim na cara do goleiro, mas foram chances que o Sport poderia ter. Então, assim, se a estratégia era não vamos dar nada para o Sport, essa estratégia também não deu certo. Falhou. Eu acho que ao longo das duas mãos, né, Bonsa, quem teve mais chance de gol foi o Sporting. Claro que é uma situação específica, porque no segundo jogo inteiro o Sporting tinha que correr atrás mas mesmo no primeiro jogo, se a gente considerar ali o primeiro jogo, o Sporting pareceu estar mais perto de abrir o placar do que o Arsenal. E nesse jogo também, da volta, teve uma bola na trave, né? Nesse jogo da volta ali, ou muito próximo. Então, é isso. Essa primeira metade da estratégia do Arsenal, que funcionou muito bem nessa primeira metade do campeonato, já não funciona tão bem. O time já não consegue não ceder chances ao adversário. Tem cedido chances. A gente viu o Bournemouth, né, fazer 2 gols no Emirates. Gols que o Arsenal, uma boa defesa não toma, né? Assim, sair tocando pelo meio e tudo.
E a segunda parte, o Arsenal já tinha dificuldade desde o começo da temporada, que era criar jogadas. O Arsenal sempre, ao longo dessa temporada, pariu gols, assim. Não era uma coisa simples, era um processo, assim. Tinha que gastar muita energia para conseguir fazer gols ao longo da temporada. E foi ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais o Arsenal parecia que tinha que fazer muita força para conseguir criar uma chance e mais ainda para transformar essa chance em gol. Isso parece que piorou ao longo da temporada. O time tem sofrido para fazer gols e eu não acho que é uma coisa individual, tá? Não acho que é uma coisa, o problema é o Gyökeres. A gente até pode questionar se o Gyökeres é bom como ele parecia no Sport, então isso é uma outra conversa. Mas eu acho que coletivamente o Arsenal não consegue, porque o Eze, por exemplo, é um jogador excepcional. Eu acho ele um jogador espetacular. Tem tudo para fazer uma Copa muito boa, por exemplo. Mas não é ele o problema. Ou não é o Martinelli, ou não é o Madueke, não é o Gabriel Jesus. Eu acho que o time não consegue, não tem caminhos. A gente falou do Bayern nesse programa. O Bayern mostrou muitos caminhos para chegar ao gol, assim, vários. E se você fechar todos os caminhos, eles põem o Upamecano para dar assistência. O Arsenal é o oposto disso, né? Não tem nenhum caminho, e se você fechar o meio, já ferrou. Já não tem mais nada, né? Fiquei feliz pelo Sporting, pela maneira como lidou com essas eliminatórias. Fez uma boa campanha na Champions League. Foi sétimo colocado na fase da Liga. Teve uma grande reviravolta contra o Bodo Glimt e encarou o Arsenal meio que de igual para igual. É uma boa campanha europeia para marcar um melhor momento do Sporting, né, na história recente, no século XXI, que é um Sporting que ganhou 3 vezes o Campeonato Português, que agora teve uma boa campanha, se colocou entre os melhores times de Portugal, que sim, sempre foi, mais ou menos. Era o terceiro ou o quarto durante quase 20 anos, né? Foi 2 décadas de Porto e Benfica, e o Sporting se recolocou nesse tripé a partir do trabalho do Rubem Amorim, e é legal, acho que a melhor notícia é que continua competitivo mesmo sem ele. Então, ele pode ter começado o processo, mas o processo continua e não depende do Rubem Amorim. O Rui Borges tem conseguido dar sequência ao sucesso do Sporting, e acho que essa eliminatória comprovou mais uma vez que é um time bem forte, né, com bons jogadores. O Pedro Gonçalves está por lá, o Trincão joga muita bola, tem o Rijumandi, tem vários jogadores que estão ali há alguns anos já com o Sporting, e acho que é um fim de campanha que mistura um pouco de decepção e orgulho, né? Porque o orgulho de ter encarado o Arsenal, que durante a temporada inteira foi tido como um dos melhores times da temporada, e de não ter conseguido mais, porque poderia ter, né? Assim, é aquela coisa, putz, se falar assim, perdeu uma eliminatória por 1-0, o Sport vai ficar feliz. Mas ao mesmo tempo o jogo caminhou de uma maneira que ele poderia ter pelo menos forçado a prorrogação. O último confronto que a gente não falou ainda foi PSG e Liverpool, mas acho que foi basicamente porque não teve nada demais, assim, né? O Liverpool foi para o Parque dos Príncipes só para sobreviver. Meio que conseguiu. Sobreviveu mais ou menos. Precisava fazer 2 gols em Anfield. E aí, assim, precisava de algo especial. Chegou em Anfield, né? Na UTI, né, Bonsa? Chegou na UTI. E precisava de algo especial para sobreviver. Precisava de uma daquelas cenas de The Pitch, assim, que, sabe, tipo, salvam ele. E não aconteceu, né? Assim, acho que fez um jogo competente, jogo bom, até, com várias das falhas, vários dos méritos. Acho que o PSG começa perigoso, tem uma outra chance ali, mas no geral eu acho que o Liverpool defendeu bem ao longo do jogo, mas esse é um time que tem muita dificuldade de atacar, e acho que esse é o principal problema de que mudou da temporada passada para esse. Temporada passada o Liverpool sabia quais eram os seus mecanismos, sabia por onde atacar, qual era o caminho, né? E a reformulação do elenco, a perda de jogadores como o Luiz Dias, o próprio Darwin Núñez e o Alexander-Arnold, e talvez a incapacidade Jota, né? do slot, talvez o Jota também, claro, também. Que além da tragédia pessoal, era um jogador importante Era pro ataque, um jogador importante. A incapacidade do slot, seja realmente incapacidade ou de não ter tido as condições para desenvolver novos sistemas de ataque, é o que mais trava esse time, né? Até teve um lance que eu achei muito significativo, que acho que foi uma falta pela esquerda, olhou para o cobra curto e aí não sabe o que fazer, e aí a bola volta até a defesa.
Todo mundo foi para ataque e você tinha uma falta. Em vez de jogar a bola na área, eles cobraram curto, talvez por impulso, né, por reflexo, só que aí não sabiam o que fazer com a bola, para quem entregar. Então a bola volta para a defesa e aí todo mundo tem que voltar sem ter tido nenhuma chance de finalização. E o símbolo principal disso é o Salah, que tá com dificuldades gigantescas esse time. Ele recebe a bola na ponta direita, e aí ele faz o movimento dele ali com a perna esquerda, só que ele não ganha mais na corrida, então ele não coloca na frente. Quando ele tenta o drible curto, a bola escapa mais do que costumava escapar. Ele tá longe demais do gol para finalizar. E aí sobre o passe, que é bom, não é ótimo, e aí eu tenho dúvidas em relação a, será que é porque o slot não consegue mais colocá-lo nas posições que o Klopp colocava? Ou será que o slot percebeu que tem uma queda ali, porque ele começa jogando, né? E falou, não dá mais para girar o time em torno dele. Eu acho que talvez a gente não tenha essa resposta, porque pode ser que o Salah saia do Liverpool e vá para a Arábia Saudita. Aliás, Lobo, não sei se você notou, talvez seja uma boa pauta lá para o seu Sports Insider. A Arábia Saudita tá puxando dinheiro de todo lugar, né? Tá tirando investimento do golfe, acho que tá tirando investimento do Tom Brady, até demitiu o técnico, que eu imagino que era caro, e contratou um mais barato. Então, o investimento da Arábia Saudita no futebol tá, enfim. Então, talvez o Salah vai para lá, então aí tanto Venderam faz. ao Hilal, né? Mas venderam ao Hilal, exatamente. Então, pode ser que a gente não descubra. Ou pode ser que ele continue na Europa, ele vai para um outro time importante, time grande, e volta a fazer 40 gols por temporada. Eu não sei, isso pode acontecer ainda. Mas isso ficou muito claro para mim. E aí o Liverpool não teve algum volume, teve uma outra chance, perde o Ekitike, que é o melhor jogador da temporada, basicamente, por lesão, vai ficar fora da Copa, né, que é uma pena. O Isaac só aguenta 45 minutos, então ele não teve. O Liverpool fez o que dava, mas não teve o suficiente para ameaçar o PSG, que só esperou a hora em que o Liverpool ia se abrir, ia se jogar para frente e podia matar o jogo com contra-ataque. Foi isso que fez. Do lado do PSG, bom jogo, não bom jogo, mas assim, importante quando necessário, né? O Ousmane Dembélé, era o momento ali em que o Liverpool estava mais próximo do gol, e aí ele recebe uma bola na entrada da área, corta e caixa. É o que os melhores jogadores do mundo fazem, é o que os vencedores da Bola de Ouro fazem. Não vai ser sempre 70 gols por temporada. Acho que a gente tem que se acostumar que os melhores jogadores do mundo agora são normais, eles são mortais, eles não são o Messi e o Cristiano Ronaldo. Então, se você fizer sempre essa comparação, vai ser difícil. O Dembélé não merece ser o melhor do mundo, porque ele não fez 78G/A. Gente, esquece esse negócio. Ele é um excelente jogador e ele tem sido decisivo para o PSG sempre que necessário, né? Temporada muito prejudicada por lesões, e ele apareceu na hora e marcou o gol. A gente passou a temporada inteira esperando o PSG voltar ao nível da anterior. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que poucos times na história atingiram aquele nível, mas eu acho que ele estabilizou num nível muito bom nesse momento em que não é favorito para mim contra o Bayern de Munique, mas é também 55-45. É próximo. Eu não ficaria surpreso se o PSG encaixasse 2 grandes jogos e chegasse novamente à final. Eu também acho que o Bayern tá num nível acima, mais desenvolvido, mas pouca coisa acima, né? Porque se o Bayern hoje, coletivamente, pra mim é o melhor time da Europa, mas principalmente pelo lado coletivo, né? O PSG foi isso na temporada passada e não tá tão longe, né? Como você falou, tá bem longe, tá bem perto daquele nível, na verdade. E você tem muitas opções, né? O PSG tem um elenco muito bom e muito mais homogêneo, né? Muita gente falou desse negócio do Mbappé que você citou, de quando você tem uma estrela com o Mbappé, ele meio que suga toda a energia, assim, né? E eu não tô sendo místico aqui, eu tô dizendo que, assim, quando você tem um cara como o Mbappé, você quer extrair o melhor desse cara, porque ele é um excepcional, um fora de série. Quando você não tem, e o Dembélé não é o Mbappé, é mais fácil você moldar uma ideia, né? E o Luiz Henrique é um treinador de muitas ideias, né? Ele é muito convicto nas ideias dele, né? E ele, quando você consegue encaixar a ideia aos craques, é melhor ainda. Ele fez isso no Barcelona. Ele tinha o Messi, que era um excepcional,
Ele tinha o Suárez ainda no auge, ele tinha o Neymar no auge, e mesmo assim, ele teve que adaptar ali o Neymar, precisou fazer um trabalho que desgastava ele, né? Muitas vezes o Neymar tinha que ser desse trio quem mais se sacrificava para o trio funcionar. Mas nesse time do PSG, acho que não tem nenhum jogador com porte suficiente para falar eu não volto marcando, como é o Mbappé. E mesmo o Mbappé, a gente lembra no documentário que saiu, eu não lembro qual dos streamings aí que saiu, que teve o documentário do Luiz Henrique lá no PSG, e ele falando, né, que ficou famoso, viralizou, ele falando pro Mbappé, né, você gosta de basquete, né, você gosta do Jordan. O Jordan marcava pelos companheiros e tudo. Que é ele um pouco tentando colocar isso na cabeça, né, dos jogadores e tudo mais. E acho que essa situação do Liverpool em casa, o PSG jogou com a faca na mão. O pessoal fala da faca e o queijo na mão. Só que o PSG tava com a faca na mão esperando. Esse queijo vai cair no meu prato. Na hora que cair, eu corto. Então foi um pouco isso. Porque se sabia que em algum momento esse espaço ia aparecer e você tem um ataque com Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Então assim, se tiver um espaço para um desses, você já tá ferrado. Porque um desses aí com espaço, você já abriu a sua defesa e um abraço, né? Uma outra coisa sobre o Mbappé que é interessante é a declaração do Luiz Henrique, né? Que quando o Mbappé estava no time, ele tinha um jogador que era anárquico no ataque, né? Que era livre, que corria para onde queria e tal. E aí ele completa: agora eu controlo tudo. E na época foi meio tipo, tá bom, né? Mas ele estava certo. Ele deu certo. Pelo menos ele estava certo, mas deu certo. Ele com o controle de tudo que ele quer dizer assim, eu não tenho mais esse jogador que eu não posso virar e falar. É isso aqui que você vai fazer, tá? Se você não fizer, você sai do time. E qualquer jogador do Paris Saint-Germain, o Luiz Henrique pode chegar e falar isso. Acho que até agora, mesmo o Dembélé sendo bola de ouro, ele pode chegar e falar, olha, é isso que eu quero que você faça, e se você não fizer, você vai sair do time. E qualquer um deles agora estão suscetíveis a isso. E aí é uma faca de dois gumes. Porque se dá certo, grandes méritos ao Luiz Henrique. Se der errado, toda a responsabilidade é dele, porque ele está assumindo esse controle. E tem dado certo, bem mais certo do que errado. Mas isso na carreira dele foi sempre assim, né? Bom, se a gente lembrar dos trabalhos que deram certo, na Roma ele fez isso, deu muito errado. No Celta ele fez isso, deu certo. No Barcelona deu certo até o momento que parou de dar certo. E aí ele saiu. Esse é um ônus e o bônus que ele tá muito acostumado. Ele já viu isso acontecer, né? Assim, e ele sabe que é assim mesmo. A Cecília tá por aqui, o Fernando Amaral também, todo mundo mandando boa tarde, né? O Vinícius Para também mandando essas mensagens, que foi ele que perguntou, né? Que ele perguntou mesmo? Do Rostenkill, né? Eu sempre cito o coitado do Rostenkill, ele aqui participando bastante, o The Zombie também por aqui, o Felipe Assunção, e algumas mensagens perguntando sobre o futuro do Arne Slot, né? Eu acho que a diretoria, porque saiu essa semana que a expectativa é que ele continue, que a diretoria trabalha com a continuidade do Arne Slot. Provavelmente a diretoria do Liverpool ponderou esses 4 motivos. O primeiro, houve uma reformulação no elenco que era necessária e atrasada, porque logicamente aconteceria na primeira temporada do Slot, né? Mas acabou acontecendo na segunda. E tudo que aconteceu na primeira foi que ele ganhou o campeonato inglês. Então, isso está em andamento, não está pronto, né? O Liverpool perdeu o ponto esquerda, não contratou ponto esquerda, por exemplo. O meio-campo já tinha sido reformulado pelo Klopp. Eu não lembro, a defesa precisa de muitos reforços, né? Contratou 2 laterais, mas o miolo de zaga não é reforçado há muito tempo. Trouxe o garoto da Itália, que se machucou, então tem muitas coisas para fazer, vai precisar substituir o Salah na próxima. Então tá no meio do caminho a reformulação do elenco, né? E se essa temporada acontecesse no primeiro ano do Slot, acho que eu teria muito mais paciência, falando, saiu o Klopp, mudou o elenco inteiro, ainda tá em 5º lugar, chegou nas quartas de final da Champions League, não é um desastre, mas aconteceu depois de um título, então acho que tem um pouco disso.
A segunda é que muita gente se machucou, né? E se machucou por muito tempo. E acho que é um time que estava se reencontrando. Todo mundo se machuca, eu sei, todo time tem. Mas para um time que precisava se reencontrar e desenvolver novas maneiras de jogar, basicamente não teve continuidade, né? Entre Wirtz, Ekitike, Isaac, Salah. Tipo, quantas vezes esses quatro jogaram juntos? Acho que quase nenhuma. Então, eles não conseguiram desenvolver isso. Morreu um jogador, então os efeitos disso são gigantescos e intangíveis. Então vai ser sempre algo que vai parar, né? Não tem precedente nesse nível, não lembro de nenhum. No começo da temporada, um time que tem essas expectativas, de repente perder um companheiro dessa maneira e ter que lidar com isso enquanto tá aí jogando tudo 2 vezes por semana. E acho que o caso Salah, né? Que foi demorando um pouquinho para ficar claro, mas que houve uma queda de rendimento do Salah. E eu não acho que o Slot lidou bem, mas eu não sei qual seria a maneira certa de lidar. Mas de qualquer maneira foi uma bomba que caiu no colo dele, né? De repente o melhor jogador do time, o grande ídolo, não tá jogando como antes e eu preciso descobrir o que eu faço, né? E colocou no banco, não foi super elegante ao fazer isso, e aí também queria um grande problema. Eu acho razoável a opinião de que a próxima temporada pode ser melhor, não vai ter mais o problema Salah, Jota um pouquinho mais distante, talvez os jogadores... Bom, agora o Kitike já tá machucado também pro começo para a pré-temporada, mas de qualquer maneira dá para você ter um Isaac que talvez volte no nível mais alto, né, com uma pré-temporada, ele não teve uma, você traz mais alguns reforços para preencher as lacunas e pode dar certo. Eu suponho que se o Slot ficar, foi esse o raciocínio que a diretoria do Liverpool fez. Eu não vou brigar pelo trabalho dele. Se também se demitirem, eu tô tranquilaço. Se trouxer outro técnico, se trouxer o Xabi Alonso, eu acho que é um caso assim que se ficar eu entendo, se sair eu entendo, não é grosseiro em nenhum dos lados. Mas enfim, tá no mudo. Não, eu ia falar só que eu só não me surpreendo de cogitarem a possibilidade da continuação do Arne Slot, porque é o Liverpool. E a gente já falou aqui nesse programa, né, bom? O Liverpool não é um time que demite técnicos com facilidade. É muito doído pro time, porque a escolha parece sempre feita com muito cuidado, né? Para ser um técnico que dure tempo, né? E isso a gente já falou várias vezes aqui. Pegue o número de técnicos do Liverpool na sua história, enorme, provavelmente é o número de técnicos que o seu time teve nos últimos 10 anos. O seu time no Brasil aqui, eu tô falando alguém... o seu especificamente não, né, Bonsa? Mas o time da maioria das pessoas, se você pegar os últimos 10 anos aí, é capaz de ter um número próximo. Então é um clube que trata isso de uma maneira muito diferente. Talvez o Manchester United era assim até o Ferguson. Hoje não é mais, mas foi assim até o Ferguson também. Então, por isso, acho que se fosse em qualquer outro time, tirando o Liverpool, muito provavelmente o Slot não continua. Aliás, eu diria que com certeza não continuaria se fosse na Inter, no Milan, na Juventus, no Chelsea eu não vou nem dizer, porque o Chelsea demite até se ganhar. Mas Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, nenhum desses aí manteria o Arne Slot com esses problemas. E não é que eu acho que é tudo culpa dele. Como você disse, eu acho que tem muitas ponderações, e ponderações muito razoáveis para se fazer, porque o trabalho não deu certo nessa temporada. Mas é que é difícil, eu acho difícil de defender, é isso que você falou. Eu acho difícil defender, assim, não, está no caminho certo. Eu acho que é muito mais uma aposta de, assim, ele tem o potencial, ele é um ótimo técnico, a gente sabe disso, a gente viu isso. Nessa temporada deu tudo errado. Ele precisa ter um tempo para construir de novo esse time. Porque, assim, nessa temporada eu acho que não vai salvar nada, assim, taticamente. Nada talvez seja um exagero, mas, assim, vai salvar pouquíssima coisa. Taticamente, da ideia, de, sei lá, ele encontrou alguma solução. Eu acho difícil de dizer que ele achou alguma coisa que esse time não tinha antes, né? Então, eu acho que é só porque é o Liverpool mesmo que tem essa possibilidade, ainda mais tendo o Xabi Alonso no mercado, né? Eu acho que tem uma chance de chegar outubro e acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ten Hag, sabe?
que ele é mantido, e aí ele já começa a temporada pressionado, com os resultados ruins, chega outubro, e tá todo mundo falando, mas por que não demitiu antes? Era óbvio que tinha que demitir antes e tudo mais. Por que continuou com ele? E aí ele é demitido no final de outubro, começo de novembro, e é possível que aconteça isso, também é possível que a próxima temporada seja bem melhor, e o time consiga evoluir. Você tem razão, o Liverpool é um time que se orgulha de dar tempo e respaldo para os seus treinadores, né? Então, pode ser que dê certo também. Para terminar, vou passar rapidinho assim, pelas né? competições europeias. Não, é que a chegada do Klopp, o Klopp chegou em outubro também, né? E também foi numa situação que, assim, ninguém sabia exatamente porque tinham mantido, exatamente né? Isso. Assim, foi a mesma sensação. Putz, deviam ter demitido antes, né? E aí esperaram até outubro para demitir, né? É muito pouco falado que o último jogo do Gerrard pelo Liverpool é uma goleada para o Stoke City. Ali era manda todo mundo embora, tchau, e vambora, né? O Brendan Rodgers foi mantido e aí foi demitido em outubro e aí veio o Klopp. Rapidinho pela Liga Europa, né? O Porto teve um jogador expulso e sofreu um gol em 10 minutos, então tipo, não dava para ser muito pior esse começo de jogo do Porto. Perdeu do Forest por 1-0 no City Ground, até melhorou no segundo tempo, acertou a trave, poderia ter empatado o jogo, que também é natural, né? O Nottingham Forest é um time que briga contra o rebaixamento na Premier League, mas conseguiu avançar às semifinais. O Aston Villa, bastante excitante na Itália, né? O primeiro jogo foi um resultado que eu falei, isso aqui era para a vitória do Bolonha, mas o Aston Villa conseguiu vencer, venceu bem até, 3-1, e aí chegou em Birmingham e falou, agora eu vou mostrar o que eu posso fazer. E ganhou por 4-0, 7-1 no agregado. O Unai Emery está em mais uma semifinal de Liga Europa em busca do seu 5º título. É bastante impressionante. O Freiburg derrotou o Celta de Vigo 3-1 no jogo de 3-0, sem grandes dramas. Uma importante na briga pelo coeficiente, né, da quinta vaga, né, principalmente entre Espanha e Alemanha nesse momento. Na outras quartas de final, o Braga conseguiu uma virada espetacular contra o Betis e ganhou por 4-2. E aí a gente tem umas semifinais que são bem interessantes, né? Como eu falei, 2 campeões europeus, né? O inglês já vai estar na final da Liga Europa, porque é Nottingham Forest e Aston Villa. E do outro lado a gente tem o Braga, que é um time que tem um pouco... É aquele momento que a gente se sente velho, né? Porque 15 anos atrás, eu lembro da campanha do Braga na Liga Europa contra o Porto de Vilas Boas, e tipo, foi 2011, enfim. E ele tá encaixando mais uma, né? O Braga, que é meio que o 4º time de Portugal, e enfrentando o Freiburg, né? Que já há alguns anos tá batendo na porta de uma campanha como essa, né? Porque é um time muito bem gerido, que tá sempre também parte de cima da tabela da Bundesliga, e que atrapalha os grandes, é uma dessas histórias de boa administração da Bundesliga, e agora chegou numa semifinal de Liga Europa contra o Braga. Eu ia dizer que o Unai Emery é o Real Madrid da Liga Europa, mas não sei se essa semana especificamente seria uma boa, né? Ser o Real Madrid. Na Conference League, a única surpresa foi a goleada do Estrasburgo sobre o Mainz, né? O Mainz tinha vencido o jogo de ida por 2-0, levou 4-0 na França, e o Estrasburgo então chega às semifinais para enfrentar o Rayo Vallecano. Os outros jogos meio que não precisavam acontecer, né? Todos os times que passaram tinham ganhado o jogo de ida por 3-0, até o AEK Atenas ficou próximo ali de uma grande reviravolta contra o Rayo Vallecano, ganhou por 3-1, mas não foi o suficiente. Então a gente tem Rayo Vallecano e Estrasburgo, e do outro lado o Shakhtar Donetsk e Crystal Palace, né? É interessante, né? Todos os times ingleses dessas competições secundárias chegaram às semifinais, né? O Shakhtar Donetsk bem mais versado em futebol europeu do que o Crystal Palace, e bom, até aí, acho que até o Rayo Vallecano também, e a gente vai ter Rayo Vallecano, talvez até eu e você, né, sejamos Crystal mais Palace. Exatamente. Essas vão ser as semifinais. Acho que qualquer campeão que sair daqui vai ser interessante para a Conference League, e também do outro lado também acho que vai ser legal também o campeão da Liga Europa. Acho que vai ser um título importante para qualquer um desses 8, né? Não vai ter nenhum Tottenham e Manchester United ou Chelsea que ganha o título e fica meio tipo, ok, vou demitir o Postecoglou mesmo assim, ou
tanto faz, né? Então acho que vai ser um momento bem comemorado. Maldosos diriam que é o Chelsea B aí, que pode ser campeão, né? Tem isso. Não sei se é o meu favorito dos 4, assim, pessoalmente, né? Tipo, o favorito tá em bola, talvez até seja, né? Mas é um time que tem bastante influência do Chelsea, faz parte ali do consórcio do Chelsea, recebe algumas benesses dessa relação, né? Então o espólio, tem isso. né? Mas tem o espólio. Mas se a gente pensar, são 2 times de consórcios, hoje menos, né? O Crystal Palace já não é mais do Eagle Group, mas enfim, tá sempre na mão desses investidores aí, que é os Venture Capital, né? E o Rayo Vallecano e Strasbourg, Rayo Vallecano e Shakhtar. O Shakhtar foi de um bilionário, ainda é de um bilionário, só que enfim, mudou muito o panorama, porque a gente tá falando de 12 anos de guerra, né? Nessa região especificamente, o Shakhtar não joga em Donetsk mais, né? Embora ele seja Shakhtar Donetsk, já faz 10 anos que ele joga em Kiev, né? Ou jogou em Lviv, jogou em outros lugares também. Então, hoje acho que não dá para dizer que é a mesma coisa, né, do Shakhtar que a gente conheceu antes, mas eu diria que são times com muito peso local por motivos diferentes. O Shakhtar porque é um time vencedor, né, no seu país, se tornou vencedor ao longo desses últimos 20, 25 anos. E o Rayo Vallecano não é vencedor, é o contrário disso, mas é muito conhecido por ser um time de uma torcida muito... É um time de bairro, né? É tipo o Lanús da Espanha, né? O maior time de bairro do mundo é o Lanús, segundo eles mesmos. O Rayo Vallecano é certamente o maior time de bairro da Espanha. Então, é curioso. É como se o Juventus fosse competitivo em São Paulo, né? Então, isso sem a glamorização, embora eu acho que deve estar acontecendo lá. Vou perguntar pro Gustavo Hoffmann se está acontecendo a glamorização. Não é exatamente glamorização, né? Enfim. Mas os Juventus até meteram gramado sintético, já proibiram vender canole, quer dizer, sei lá, né? Daqui a pouco vai mudar a cor do time também. Mas enfim, eu acho que tem esse componente de serem... O Rayo Vallecano é um time de uma torcida muito fanática, né? O Crystal Palace não tem tradição nenhuma, mas é essa torcida bem fanática. O Shakhtar é de uma torcida que tá sofrida, né? Tá vivendo guerra. Então acho que o menos simpático, não por causa da cidade de Estrasburgo, mas por ser de um consórcio do Chelsea que não atrai exatamente muita simpatia, talvez seja o que menos chame a atenção, mas são boas histórias aí. Não sei também se tem muita coisa na cidade de Estrasburgo, para ser sincera. Não é uma que... eu não conheço, então não vou falar. Ficou no meu radar muitas vezes, assim. Também não conheço, mas também não lembro. Ninguém nunca virou para mim também e falou assim, ativamente, parou na rua e falou: você já foi para Estrasburgo? Acho lindo, que... assim, nunca aconteceu, então vai saber. Acontece com Como, por exemplo, né? Todo mundo conhece acontece, como uma cidade turística, né? E quando eu fui para lá, nuvens, cinza, quase choveu. Porque você levou de São Paulo, né? Sorte. Você esqueceu de tirar da mala. Levei de São Paulo. Exatamente. Muito obrigado, Felipe Lou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente em quase 1h30 de programa nesta sexta-feira. Se você gostou, considere nos apoiar no clube de membros do nosso canal no YouTube, né? O canal do Meio Campo. Lá tem vários planos e benefícios para você escolher e apoiar o jornalismo independente, apoiar o nosso conteúdo. Um deles, né, a partir do plano centenário, você recebe a nossa newsletter exclusiva às terças-feiras. Na sexta, a newsletter sai para todo mundo. Você também pode só assinar a newsletter pelo nosso Substack. Esse domingo tem jogaço na Premier League. Fique ligado. A gente volta na próxima vez. Valeu!